Olá pessoal, eu Luciano estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix e hoje eu gostaria de convidar vocês para um bate-papo diferente de todas aquelas críticas que alguns já estão acostumados a acompanhar aqui no canal. Ou seja, algo mais técnico, meio que pegando no pé de atores, falando como que seria a opinião se o filme fosse diferente, etc e tal. Por quê? Eu assisti Ghostbusters Mais Além, cerca de 2 dias atrás, pouco depois da estreia, bem verdade, e eu tive a impressão de ver algo que me aproximou muito da minha infância. E, sobretudo, algo para lá de familiar. E se é essa mensagem que esse filme passa, eu queria fazer de conta que esse nosso vídeo aqui fosse como um bate-papo de amigos, daqueles que você puxa uma almofada, senta no chão, abre uma garrafa de refri, pega aquela caixa de bombom que já está aberta, espalha pelo chão. Enfim, vamos falar não só a respeito do filme, mas vamos nos recordar da nossa infância. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não estiver inscrito, para que você faça parte dessa nossa parceria, onde semanalmente nós conversamos a respeito de cinema e outros bichos mais, que com certeza é do gosto de muita gente bacana, assim como você que está me acompanhando neste momento. Bom, vamos lá então, pessoal. O filme ele já começa de uma maneira muito sugestiva, com uma grande homenagem ao ator Harold Ramis, que na verdade, como muita gente já sabe, viveu o personagem Egon lá no início dos anos 80, que ao lado do Peter Venkman fundava os Caça-Fantasmas com toda aquela proposta mirabolante. A maneira e o cuidado que eles têm através daquele jogo de cenas ali nas sombras, mostrando não só o personagem, mas aquilo é uma homenagem ao ator Harold Ramis, que já é falecido há cerca de 7 ou 8 anos. Verdadeiro gênio, que não era só ator, para quem não sabe, foi um extraordinário diretor. Aquilo já começa a te passar uma mensagem do que você vai ver a seguir em Ghostbusters Mais Além. E uma das coisas que eu mais curti é que o filme ele passa muito longe dessa lacração horrível que nós estamos tendo hoje em dia no cinema. Sem forçação de barra, sem querer passar uma mensagem para as crianças daquilo que ainda não faz parte do universo deles, para aquilo que ainda não corresponde à idade dos pequenos. E é justamente começando através desse tom que você percebe na sala de cinema que tem pais e filhos rindo e se divertindo e todos, na verdade, entendendo o filme, que foi dirigido pelo Jason Reitman. Você poderia até falar, né, já que a gente falou em lacração, o diretor ele fez Juno, lá quando a Ellen Page ela era Ellen Page ainda no ano de 2007. Um filme que sim, já é feito com uma outra linguagem mais adolescente, polêmica, que fala de assédio, que fala de gravidez na adolescência. Mas por que eu estou citando isso? Porque você vê que justamente aqui em Ghostbusters Mais Além, ele tem essa sensibilidade de tirar esse peso e entender que esse filme é feito para uma geração que era criança lá 30, 40 anos atrás e para aqueles justamente que estão entendendo o que é cinema, o que é filme, que são os personagens a partir dos dias atuais. E é nessa linha que é nos apresentado a Phoebe e o Trevor, que são os netos do Egon, né? Juntamente com sua mãe, eles acabam herdando aquela casa que na verdade a gente vai ver que é uma grande armadilha de fantasmas, eles não estavam por dentro disso, e eu gostei muito da maneira que é apresentado, a maneira que eles vão parar lá em Summerville,
aliás, Summerhill, desculpem, que é praticamente aquela cidade fantasma que o Egon estava todos esses anos estudando. E a conexão que vai ter com o filme de 1984 é sensacional. Parece que você tira totalmente o próprio filme 2 dos Caça-Fantasmas, essa coisa horrorosa que fizeram lá com a mulherada cerca de 3 anos atrás, e interliga no ponto certinho. O grande vilão, né, o Gozer, existe aquela grande lenda medieval desse demônio que vem assombrar a tudo. E as crianças, elas dão o tom, como eu disse ainda há pouco, na medida certa. A Phoebe, que é interpretada pela atriz Mckenna Grace, nossa, eu me encantei com essa atriz. Parece de fato uma réplica do Egon, não só na aparência, mas na maneira com que eles conseguem encaixar os diálogos, as piadas, todas suaves, mas muito bem colocadas. Tem aquele japonesinho, né, que o apelido dele é Podcast, que ele vai fazendo toda a gravação dele, né, o podcast dele na internet. Ele tem umas sacadas muito legais, juntamente com aquelas piadinhas da Phoebe, que são piadas de criança, de fato. Você ri porque você lembra que quando você ia para o colégio, você tinha aquelas brincadeiras exatamente naquele tom. Ninguém naquela época nossa queria saber o que era ideologia de gênero, ninguém estava preocupado se o presidente é isso, se o presidente é aquilo. A gente ia para a escola para se divertir. E é exatamente nessa medida que a história, o roteiro de Caça-Fantasmas consegue nos levar lá para trás, na nossa infância. E no contraponto disso tudo, o Paul Rudd, que eu estava com super pé atrás, que faz aí o professor, né, o Mr. Grubb, que eu pensei que ele ia ser meio que o protagonista, por ter feito o Homem-Formiga, tá em evidência lá no tal do universo Marvel, mas não, se você perceber, ele fica no background da molecada. A molecada, de fato, ela assume o bastão do filme de uma maneira tão agradável e suave que você vai se divertindo com tudo aquilo. E existe um momento que muita gente já começou, os marmanjos, a chorar no cinema, que foi quando o Ray entra no telefone com a Phoebe, né? Ela tá presa lá, né? Forçação de barra também, dizer que a menininha daquela idade ia ser presa, etc e tal. E ela liga para ele, e aí ele faz a conexão entre os personagens antigos com o que está acontecendo agora. Eu até pensei, quando o filme estava chegando próximo do final, que aquela tinha sido a única participação de um dos caça-fantasmas antigos, do Dan Aykroyd. E que o próprio Bill Murray e o Emmy Hudson não iriam aparecer no filme. Isso foi legal. Mesmo a Janine ter aparecido, né, que a Annie Potts, a atriz, ter aparecido logo no começo, que também já dá um arrepio quando ela aparece, eu pensava que Dan Aykroyd ia ficar só naquela chamada e acabou. Mas, indo exatamente nesse ritmo, eu fiquei assim, como todo mundo que viveu a época, a homenagem que eles fazem para o Harold Ramis no final, com ele aparecendo ali, né, na forma de espectro, aliás, um fantasma. Vi até gente religiosa que não é da mesma opinião criticando o filme, mas você está falando de caça-fantasmas, certo? Você não está falando ali de um personagem bíblico, você não está falando, com todo respeito, ok? Você não está falando de algo, né, corresponde a Buda, etc e tal. Você está falando de caça-fantasmas, que é uma ficção. Você acredita em espíritos ou não, é uma ficção. E foi uma homenagem muito bem feita. Eu confesso que eu fiquei no desmundo. E exatamente na hora que aparece, né, o Peter Vank, o Ray e o próprio Winston, né, ou seja, Bill Murray, Dan Aykroyd e o Emmy Hudson. Os velhos caça-fantasmas. Aquela hora, cara, você torce para o filme não acabar.
Você que viveu os Caça-Fantasmas, que assistiu os desenhos dos caras que passavam no show da Xuxa lá no início dos anos 90. Sabe, aquela hora você torce, não acaba. Por favor, tenha mais 3 horas de filme. Pudesse ser uma trilogia, tipo, com a mesma duração de Senhor dos Anéis, eu assistiria de boa. Insisto em dizer, desculpa se eu estou sendo chato, com uma linguagem extremamente sadia. Família. É um filme para você chamar o teu filho, a tua neta, o teu avô, o vizinho, quando ele já estiver disponível aí no home ou no streaming. Vamos chamar todo mundo, botar numa televisão grandona, sentar todo mundo na sala, esparramar pipoca e vamos dar risada junto. Então, pessoal, é exatamente essa a impressão que eu tive. Agora, uma notícia bacana para quem está vendo o vídeo a tempo e também quem ver depois, não tem problema que vai ficar aqui on demand no canal. Eu vou trazer aqui, no dia 2 de dezembro, às 19h30, uma live com o Flávio Dias. Quem é esse cara? Ele é simplesmente o dublador do Dan Aykroyd, fazendo o personagem do Ray, desde o primeiro filme, em 1984. Ele também participou da dublagem dos desenhos, e ele vai estar aqui nesse dia 2 de dezembro de 2021, só falando do filme Caça-Fantasmas e, sobretudo, desse último que ele dublou. O Flávio já participou outras vezes aqui no canal. Se vocês pegarem aí, ele tem uma extensa carreira como dublador, desde os anos 70, dublou Johnny Depp, Patolino, Pernalonga, putz, tem muita coisa. Bigman, Mundo de Bigman. Mas se você perdeu, tá vendo esse vídeo um pouco depois, vai lá aqui no canal e digita lá Flávio Dias que você vai achar essa live falando sobre Ghostbusters mais além. No entanto, meus amigos, eu gostaria também de saber qual foi a sua opinião sobre o filme. Vamos conversar a partir de agora aqui nos comentários? Tá feito? Então, se você ainda não estiver inscrito no canal, já sabe. Dá uma clicada aí e começa a participar a partir de agora. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, através do @telamixfilmes. E por enquanto eu só tenho a dizer que foi um imenso prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.